Olá, meu nome é Andrea Borelli e hoje falaremos um pouco sobre 3 grandes civilizações do mundo antigo: os persas, os fenícios e os hebreus. Vamos começar falando sobre os persas. Persa é um nome também que é criado e dado a essa região e ao povo que governa essa região pelos gregos, né? A gente sabe mais ou menos que essa região que é hoje onde fica, né, o Irã, o Iraque, ela foi ocupada por vários grupos arianos e o principal destes grupos vai ser um grupo chamado Medo. Os medos serão os responsáveis pela criação do momento inicial do império. É interessante que os gregos, quando pensam o império persa, eles se referem a esse império como Medo, exatamente porque os primeiros governantes desta região foram os medos, né? Eles estabelecem um governo e este governo ele vai ocupando e se desenvolvendo na região, mas não será sobre o governo dos medos, na verdade sobre as dinastias medas, em que o império vai atingir o seu apogeu. Será, na verdade, sob o controle de uma outra tribo, os persas. A principal dinastia persa serão os Aquimênidas, né? O primeiro grande governante aquimênida se chama Ciro. Ciro vai subir ao poder exatamente dominando, né, derrubando um rei medo. O Ciro é neto desse rei, ele chega ao poder e a sua principal ação será uma ação de expansão. Ele vai expandir e organizar principalmente o exército persa. Esse exército ele vai se tornar praticamente uma das maiores máquinas de guerra do mundo antigo, perdendo somente, provavelmente, para os romanos. Ele vai estabelecer essa região, ele vai desenvolver, ele vai conquistar e construir cidades e vai morrer, inclusive, em combate. No momento que ele morre, o seu sucessor será seu filho, Cambises. Cambises vai ficar conhecido exatamente por se envolver em vários conflitos, principalmente na região do Egito, e vai estabelecer o controle persa na região do Egito. Mas o grande rei Aquimênida será Dario o Grande. Dario será responsável por pegar as alterações feitas por Ciro no exército e transformar esse exército numa organização praticamente profissional. Cuidado com essa minha afirmação. Exército profissional como nós entendemos, ou seja, um exército que funciona o tempo inteiro, que está constantemente preparado para a guerra, que treina para a guerra, é uma invenção romana. Mas o exército persa é extremamente bem preparado, principalmente o seu centro principal, o que eles chamam, né, do seu coração, que está representado nessa imagem. Esse grupo era chamado de 10.000 imortais. O nome é muito interessante. Primeiro, porque 10.000 imortais? Segundo a lenda, é porque esse número nunca diminui. E aí a história era de que, será que esses soldados são eternos ou algo como, algo nesse sentido? Não, é bastante simples. O número, de soldados neste batalhão de elite, que são os 10.000 imortais, ele nunca diminui. Então, conforme eles vão sendo mortos ou deixam o exército, eles são substituídos por novos soldados. Então, esse centro do exército persa sempre tem 10.000 soldados. Se Dario vai ser um grande conquistador, a grande questão em torno de Dario não é exatamente essa questão da conquista militar, mas é a organização. A imensa capacidade administrativa do Dario. Ele vai organizar o Império Persa de uma maneira que, primeiro, vão ser construídas grandes estradas, as chamadas estradas imperiais. A informação circulava no Império Persa de forma muito rápida, muito precisa e bastante eficiente. Além disso, a administração local será dada aos sátrapas. O que ele vai fazer? Ele vai organizar uma administração em que toda a área conquistada pelos persas ela vai ser dividida em regiões administrativas, as chamadas satrapias. Cada satrapia tinha sua burocracia, tinha seu governante, tinha um chefe militar, tudo organizadinho para garantir que a situação fosse
acontecesse de uma maneira bastante tranquila e a administração fosse bastante eficiente. Só que o rei detém o controle dessa administração, exatamente porque ele tem funcionários que circulam nessas satrapias, garantindo que o sátrapa governe não para ele, mas para o rei, né? O Império Persa será um império muito grande, será um império de longa duração, vai durar bastante, né? E só vai deixar de existir exatamente sob a mão de Alexandre Magno, né? Então é um império que tem que ser observado. O Império Persa tem grandes contribuições a dar, né? Mesmo que hoje os estudos dentro da área dos persas, que hoje está basicamente dentro do Irã, seja bastante difícil. Mas é uma civilização bastante rica e bastante próspera, que vai influenciar e vai controlar boa parte, uma parte significativa da zona oriental do Mediterrâneo. Os fenícios são provavelmente um dos grupos mais mal compreendidos do mundo antigo. Por quê? A maior parte dos registros que temos dos fenícios vem dos seus inimigos. Quem fala dos fenícios são os gregos. Quem fala dos fenícios são os romanos. Existe uma grande polêmica em torno dos fenícios, principalmente ligada à ideia de que os fenícios faziam sacrifícios das suas crianças às suas divindades para garantir prosperidade. Em momentos de crise, os primogênitos seriam sacrificados a Baal. Veja, nós não temos nenhuma evidência concreta disso. Existem evidências de enterramento de crianças? Existem. Várias cidades fenícias têm um cemitério especial chamado Tophet, onde são encontradas ossadas, principalmente cremadas de crianças. Mas nenhum indício nos permite dizer com certeza que os fenícios tinham este tipo de prática. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado sobre o registro que a gente tem sobre os fenícios, exatamente porque esse registro vem daqueles que tinham algo a dizer contra os fenícios. Quem são os fenícios, afinal de contas? Bem, os fenícios ocupam essa região que você está vendo aqui, aonde basicamente se destacam as cidades como Biblos, né, Sidom, Tiro. Se você tiver que lembrar alguma coisa sobre os fenícios, lembre-se disso. Os fenícios são comerciantes. Será o comércio que vai destacar os fenícios. Os fenícios vão rodar o Mediterrâneo inteirinho, né? Vão fazer comércio no Mediterrâneo inteirinho. E aí o grande destaque é principalmente, eles comerciam de tudo, tá bom, gente? Você vai encontrar cerâmica fenícia pelo Mediterrâneo inteiro, mas eles vão ficar muito conhecidos exatamente pelo comércio de tinta, uma tinta vermelha, que os romanos, inclusive, vão chamá-los de punos. Puno significa vermelho, os de vermelho. Né? Esses grandes navegadores, eles vão, inclusive, tanto os gregos quanto os romanos vão aprender muito sobre a arte de navegar com os fenícios. Né? Esses grandes navegadores, eles vão se espalhar pelo Mediterrâneo inteiro. Né? E ao fazer isso, eles vão ter diversas, né? Vocês vão ver aqui diversas rotas comerciais fenícias, né? E vão fundar diversas cidades. Provavelmente a cidade fenícia que você já ouviu falar, né? E que depois a gente vai ter um papel fundamental no desenvolvimento do Império Romano, é Cartago. Ela é a mais rica das colônias fenícias, né? Exatamente porque ela vai estar aqui perto da região da Sicília, mas a gente tem outras cidades fenícias importantes que são grandes pontos de comércio, tá? É importante também, e aí aquilo que é considerada a maior contribuição dos fenícios para a nossa civilização é o alfabeto. O alfabeto fenício retrata, na verdade, uma sociedade preocupada com a rapidez e com a agilidade. Se trata de um alfabeto fonético, ou seja, a cada símbolo é atribuído um som, né? Aqui a gente pode ver isso, né? Você tem aqui um símbolo, esse símbolo você reconhece como sendo o som F. Em qualquer lugar onde você encontrar esse símbolo, você sabe que é esse som. Isso é um grande avanço, uma grande mudança, porque simplifica o ato da escrita e permite que aquele alfabeto seja usado para qualquer língua, não importa, porque é o som que está sendo representado, né?
Por que a gente pode falar que isso explica um pouco a praticidade dos fenícios? Porque esse alfabeto se desenvolve para a questão do registro do comércio. Tem que ser rápido, tem que ser fácil, porque o cara vai estar no meio de uma ação comercial, ele vai estar escrevendo aquilo que ele comprou, que ele vendeu, o quanto custou. Então, provavelmente, esse é a maior contribuição dos fenícios para nós. Falar sobre os hebreus geralmente causa algumas questões. Primeiro, hebreus não judeus. No mundo antigo, o nome que nós usamos é hebreu. É importante lembrar que o povo vai ficar conhecido como judeu exatamente porque uma das mais importantes figuras da história humana pertencia à tribo de Judá, que é Jesus Cristo. Mas nesse momento, nós usamos o termo hebreu, que faz referência, na verdade, às 12 tribos que ocupam esta região e que vão depois dar origem aos dois grandes reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Veja, a gente sabe muito pouco sobre a história e o surgimento desse povo. E muitos dos registros têm caráter religioso. Portanto, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com esses registros. Isso não impede que a gente possa estudar esse povo e entender a sua grande contribuição. Provavelmente, aquilo que marca a trajetória dos hebreus no mundo antigo é a manutenção das suas estruturas culturais e da sua estrutura religiosa. Mesmo diante da influência de povos que tinham dezenas de divindades, os hebreus permanecem monoteístas. E eles pouco se deixam influenciar pela presença de outras divindades vindas de outros grupos que os conquistam ou pelo qual eles passam. Então, esta preservação cultural é a grande característica dos hebreus. Bem, é o que temos para hoje. Lembre-se, retome todo o material da sua aula e bom estudo!